Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. Hoje a gente vai conversar com uma convidada que há muito tempo a gente já esperava. Eu quero agradecer de antemão Liana Cirne, vereadora da cidade de Recife, que vem falar sobre a importância do Legislativo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e quanto é importante. Bom dia, vereadora, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Luiz Paixão, bom dia, ouvintes da Rádio Santana. Alegria enorme estar aqui em Ribeirão, conversando sobre a importância da pauta da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência. Muito bom estar aqui. Vereadora, a gente estava agora lá no CPDR, a senhora conheceu o projeto e há uma necessidade. Eu queria saber de Recife, onde a senhora atua como parlamento, no parlamento. Como é a realidade hoje da cidade do Recife? Obviamente que é uma capital e a gente pode tirar algumas possibilidades para a nossa região aqui da Mata Sul. Luiz, eu começo dizendo que eu sou mãe atípica. Isso. Antes de ser vereadora, eu sou mãe. E sou mãe atípica de um jovem autista que foi diagnosticado tardiamente, um jovem autista de nível de suporte 1, diagnosticado tardiamente, e isso me fez rever toda a minha militância como vereadora. Inclusive, ele foi diagnosticado depois que eu fui eleita vereadora. Quando eu fiz a campanha, eu não sabia que eu era uma mãe atípica. Eu achava que eu era uma mãe atípica, mas não tinha laudo ainda. Né? Então, depois que eu me elegi e antes de tomar posse, veio o laudo do meu filho. E isso mudou totalmente a minha visão do mandato, porque eu me tornei, me descobri mãe atípica, e aí a luta pelos direitos das pessoas com deficiência passou a ser uma prioridade no nosso mandato. Nós criamos no Recife a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal. Não existia essa comissão, nós criamos, nós mostramos que era fundamental que uma cidade que tem o maior percentual de pessoas com deficiência do Brasil, 11% da população do Recife possui algum tipo de deficiência. Então, numa cidade como essa, era fundamental a gente ter uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E é fundamental que a gente se organize para defender os direitos da pessoa com deficiência, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, prevê uma série de direitos às pessoas com deficiência. Mas esses direitos, eles são violados, eles são desrespeitados. Então, nós vivemos numa sociedade capacitista. O que é isso? É uma sociedade que discrimina as pessoas com deficiência, que acha que as pessoas com deficiência são menos capazes do que as pessoas que não possuem nenhuma deficiência. Veja que o espaço aqui na rádio se chama Espaço Diferente. Já é para chamar a atenção das pessoas. Isso. Para respeitar o que nós chamamos de alteridade. O que é a alteridade? É o respeito ao outro. Respeito ao outro com as suas diferenças, com as suas especificidades. E aí muito me impressionou no CPDR o número grande de voluntárias que são da pastoral da pessoa com deficiência. Isso me chamou a atenção positivamente. Nós precisamos lutar contra a discriminação das pessoas com deficiência. São muitos os tipos de deficiência. Nós temos pessoas cadeirantes, nós temos pessoas cegas, nós temos pessoas com baixa visão, nós temos pessoas com surdez, nós temos pessoas autistas, nós temos pessoas com síndrome de Down e tantas outras deficiências que compõem a nossa sociedade. Então vejam que no Recife, mais de 10% da população possui algum tipo de deficiência. Então não são exceções. E a gente precisa lutar para que os direitos sejam respeitados. E são direitos elementares.
Note que uma das reclamações que eu mais recebo das mães atípicas é: vereadora, eu não consegui vaga para o meu filho na escola, porque meu filho é autista. Ou então, vereadora, meu filho só pode ter aula uma vez por semana, porque na escola onde ele estuda só tem acompanhante pedagógico uma vez na semana. Eu sei. Então, isso é violação do direito fundamental à educação. E a gente não pode naturalizar isso como se isso fosse aceitável, porque é inaceitável. Inaceitável que os nossos direitos sejam desrespeitados de maneira tão cabal. E é importante a senhora falar isso porque essa sociedade que tem todo esse preconceito, né, que tem que se lutar, tem que correr atrás para que haja de fato essa inclusão, né? As cidades, arquitetonicamente falando, elas são um caos, né? Elas não têm calçadas, não têm espaço de lazer. A senhora sabe o que é isso. E assim a gente percebe, vereadora, que nós precisamos lutar muito. E um mandato como o seu tem se destacado nesse sentido, com relação não só a pessoas com deficiência, mas a questão de saúde, educação. Tem todo um mandato voltado para as questões que vão beneficiar a população mais carente, aquela que não tem acesso, como a senhora acabou de falar, sobre a educação. Exatamente. E é importante dizer que uma sociedade acessível, ela não é acessível simplesmente para a pessoa com deficiência. Ela é acessível para as pessoas idosas, ela é acessível para as crianças, ela é acessível para toda a sociedade. Então, quando a gente defende os direitos das pessoas com deficiência, na verdade a gente está defendendo o direito de todo mundo. E não nós temos muitos problemas de acesso à educação, mas temos também problemas de acesso à saúde, não temos as terapias. Um dos problemas agora que nós estamos vivendo, inclusive, quem tem plano de saúde, o plano de saúde está excluindo as crianças autistas, porque as crianças autistas demandam um alto nível de tratamento e os planos de saúde estão excluindo ilegalmente. É ilícito. É ilícita essa exclusão, mas ilegalmente os planos de saúde estão excluindo os associados e associadas autistas. Então isso é um absurdo, não ter acesso aos tratamentos, não ter acesso às terapias, a demora em conseguir um laudo. Felizmente tivemos algumas vitórias agora, como a vitória de garantir que não é necessário revalidação de laudo de doenças incuráveis. Então, se a doença é incurável, não precisa revalidar o laudo. Isso é uma grande vitória mesmo. Mas nós precisamos fazer com que essa vitória chegue na ponta, chegue nos peritos, chegue nos médicos, porque senão o que acontece é que, apesar da gente ter a lei dizendo que o laudo não precisa ser revalidado, os médicos ou os peritos cobrando a revalidação para poder manter um benefício do BPC, por exemplo. A senhora, é uma coisa que a senhora está dizendo que é importante, enquanto advogada, uma pessoa que as pessoas têm muita dificuldade, como a senhora acabou de falar, de garantir esses direitos juridicamente. Qual a orientação que a senhora dá para esses casos que a lei exige dar direito e são desrespeitados? Qual é o caminho? Qual a saída? Procurar, a depender do caso, se for o plano de saúde, procurar o PROCON, ou a Defensoria Pública, ou o Ministério Público. Se se tratar de escola com recusa de vaga, procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público, porque a escola não pode recusar vaga de pessoa com deficiência, não pode. É ilegal. Isso está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão. É ilícito recusar vaga de pessoa com deficiência. E, além do mais, as escolas têm que prover a adaptabilidade do currículo, a adaptabilidade da metodologia de ensino para pessoas que têm necessidades especiais. Então, a gente precisa além da vaga, a gente precisa garantir que aquela pessoa tenha condições de aprender.
Ou seja, ela precisa de uma metodologia de ensino adaptada para suas necessidades especiais. Isso é educação inclusiva especial. Exatamente. Uma outra coisa, estamos conversando com a vereadora Liana Cirne, vereadora da cidade de Recife, do Partido dos Trabalhadores, que está no seu segundo mandato, foi eleita com a maior votação da federação na cidade de Recife e tem feito esse trabalho diretamente em defesa do segmento de pessoas com deficiência, idosos. A senhora também é presidente da Comissão Parlamentar de Idosos, né? Da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa também. Essa foi uma outra luta, porque eu sou filha de uma idosa que é militante dos direitos da pessoa idosa. E aí fui cobrada na minha casa. Certo. A minha mãe me cobrou, disse: se você não lutar pelos direitos da pessoa idosa, eu vou ficar de mal com você. Eu disse: nem se preocupe, quem sou eu para enfrentar a minha mãe, né? Verdade. Minha mãe é musicoterapeuta, especialista em gerontologia. Ela tem 77 anos, atende, tem agenda lotada de pacientes que também são idosos. Minha mãe é uma idosa que atende pacientes idosos com musicoterapia e é uma militante pelos direitos da pessoa idosa. Então, acabou se transformando em uma paixão. A gente fez várias audiências públicas discutindo os direitos da pessoa idosa. Tem muitas reclamações da pessoa idosa em relação, por exemplo, ao transporte público. É isso que eu ia falar. Muitas reclamações, porque os motoristas queimam parada, são impacientes na hora do idoso. Quem tem dificuldade de mobilidade em geral, né? Subir, descer do ônibus, às vezes arranca o ônibus com a pessoa ainda subindo ou ainda descendo. Isso leva a pessoa idosa a ter uma queda. A gente sabe que queda para a pessoa idosa é extremamente perigoso, né? Então, nós temos uma série de denúncias da pessoa idosa em relação a direitos também que deveriam ser respeitados e que não são. Então a gente criou lá no Recife a Frente Parlamentar pelos Direitos da Pessoa Idosa e a gente tem feito uma luta muito grande junto com a pessoa idosa. Eu hoje represento a Câmara Municipal do Recife junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o CONDIR, e para mim tem sido uma honra atuar também nesse campo. A senhora falou de conselho. Qual a sua visão, avaliação com relação aos conselhos de defesa do direito da pessoa com deficiência, do idoso, da criança? Qual a importância de conselho, que é a participação da sociedade civil nas políticas, no andar de uma gestão? Fundamental a participação dos conselhos, porque o conselho é composto pela sociedade civil. E aí o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é composto por pessoas idosas e pessoas que atuam com pessoas idosas. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é composto por pessoas com deficiência ou pessoas que atuam junto a pessoas com deficiência. Essas pessoas, elas têm a visão do problema de uma maneira que o gestor, se for um mero burocrata, ele não tem. Então, na política tem um ditado que eu gosto muito: quem ouve mais, erra menos. Verdade. Então, tudo que o político tem que fazer, ele tem que ouvir. E ele tem que ouvir primeiro quem? O conselho. Porque o conselho é o conjunto de pessoas interessadas naquela causa e que tem propriedade no assunto até por vivenciar aquele problema no seu dia a dia. Então, se eu vou criar uma política para pessoas com deficiência, quem é que eu vou ouvir primeiro? As pessoas com deficiência. E aonde eu vou encontrar essa escuta qualificada? No Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se eu quero criar uma política para a pessoa idosa, quem é que eu vou ouvir? A pessoa idosa. E aonde eu vou fazer isso? No Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, os conselhos são fundamentais, porque
Às vezes você tem uma ideia e abstratamente aquela ideia é muito boa, mas se você não conversa com quem tem a prática, quem tem a vivência do dia a dia, que sabe como é na realidade, se você não conversa com essa pessoa, então a sua ideia pode você achar que é a melhor ideia do mundo e na verdade ser a pior. É verdade. Porque ela não funciona na prática. Uhum. Pois é, vereadora, a gente sabe da importância dessa questão do conselho. Eu queria também ouvir da senhora uma coisa que eu lhe escuto de vez em quando na TV 247. Tem participado de alguns debates importantes na TV 247, a nível nacional, inclusive, de problemas sérios que a sociedade brasileira tem passado. E a gente sabe o quanto é importante o Leonardo Atush, o Florestan e tantos outros, né, jornalistas sérios que têm feito esse debate importante para todos nós. A senhora, certa vez, eu a vi conversando sobre a sua preocupação com o Brasil. Como as coisas estão acontecendo, obviamente que a senhora como vereadora, mas a senhora está nesse processo de escuta também, mais preocupada com tudo isso. Sem sair da pauta da pessoa com deficiência, do idoso, como a senhora vê a perspectiva de futuro para esse país, respeitando essas leis com um Congresso tão difícil como está hoje? Nós estamos passando por um contexto muito desafiador. Temos um Congresso que está sendo considerado o pior Congresso da história do Brasil, com congressistas que estão demonstrando que não se importam com o futuro do Brasil, não se importam com o povo brasileiro, mas só se importam com eles mesmos e com uma única família, que é a família de Bolsonaro. Então essa invasão que fizeram da mesa diretora da Câmara e do Senado foi uma vergonha para o Congresso Nacional. Imagine um bocado de parlamentar invadir a mesa do Senado, invadir a mesa da Câmara, porque foi determinada por ordem judicial a prisão de um criminoso. Porque no Brasil, tentar o golpe de Estado é crime previsto no Código Penal. Eu tenho explicado isso, sou professora de Direito da UFPE. Eu tenho explicado isso. Em outros países, a tentativa de golpe de Estado não é crime previsto no Código Penal. Então, se não fosse crime previsto no Código Penal, o judiciário não iria se envolver nesse debate. Não competiria o judiciário se envolver nesse debate. Mas no Brasil, a tentativa de golpe de Estado é crime previsto em lei. É crime previsto no Código Penal. E se é crime previsto no Código Penal, quem é que julga o Código Penal? Os nossos juízes. Então, cabe ao Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente, aplicar a lei. Então, nós temos um ex-presidente que é um criminoso e que, inclusive, vai responder por muitos outros crimes, por crimes relativos ao suborno na pandemia, quando morreram 700 mil pessoas, por crimes relativos à venda de joias que pertenciam ao Estado brasileiro. São uma série de crimes que ele ainda vai responder, mas nesse momento ele está respondendo por tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e está sendo investigado num outro inquérito em que ele é imputado de coação no curso do processo, que é quando o réu tenta intimidar os juízes, os magistrados, coação no curso do processo, obstrução de justiça e atentado à soberania. O que aconteceu foi muito grave. A gente tem um deputado federal que se ausentou do país, está faltando às sessões para ir para os Estados Unidos convencer o governo americano a aplicar sanções tarifárias no nosso país. Então, essas pessoas que se dizem patriotas, não, esses são traidores da pátria. Se você vai para um estado estrangeiro pedir que sejam aplicadas sanções tarifárias sobre os nossos produtos,
o café, a manga, a cana-de-açúcar, a laranja. A gente conseguiu reduzir bastante essa lista, mas, por exemplo, a manga continua na lista dos produtos supertarifados. Então, a gente tem uma série de... O combustível também continua na lista dos produtos supertarifados. A gente tem uma preocupação muito grande agora, e o governo Lula tem atuado para fazer com que o setor empresarial, que vai sofrer o impacto dessas supertarifas, tenha soluções. Então está abrindo novos mercados, está comprando os produtos alimentícios que seriam exportados e que não serão, está subsidiando o setor empresarial, ou seja, dando dinheiro para o setor empresarial para que eles não tenham tantos prejuízos. Mas o que Eduardo Bolsonaro fez, indo para os Estados Unidos, e ele assume que ele quer mais punições para o Brasil só para defender o paizinho dele, como disse o Lula: defende meu pai, defende meu pai. Isso, ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um deputado federal eleito pelo povo brasileiro que mente que é patriota, mas na verdade é um traidor da pátria, que vai para os Estados Unidos, um estado estrangeiro, pedir para esse estado punir o Brasil, sancionar os nossos produtos. Isso é um absurdo, isso é uma violação da soberania. E mais, pedindo para interferir no judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é um poder independente. E é uma coisa que é importante dizer, eu já falei, vou repetir, eu sou professora de Direito da UFPE, a gente tem que lembrar que são 3 poderes completamente independentes. O Legislativo é um poder, o Executivo do presidente Lula é outro poder, e o Judiciário é outro poder. Cada um desses poderes tem o seu presidente. E esses poderes são independentes entre si. Então, o governo Lula não pode se imiscuir, se envolver, atropelar nem o Legislativo, nem o Judiciário. Da mesma maneira, o Judiciário não pode se imiscuir, se envolver, nem no Executivo, nem no Legislativo. Agora, se alguém comete crimes, os crimes são julgados pelo Judiciário. Isso vale para senador, isso vale para presidente da República, vale para deputado federal, porque existe uma regra muito simples: ninguém está acima da lei. Muito bem, estamos conversando com a vereadora Liana Cirne, vereadora da cidade de Recife, falando um pouco sobre a sua trajetória. A senhora tem se destacado também na questão da cultura na cidade do Recife, na Câmara, com relação a pautas importantes como juventude também. Como é que tem sido o seu trabalho nesse sentido? A cultura é uma paixão na minha vida. É uma paixão. O primeiro projeto de lei que eu elaborei quando eu me elegi foi o projeto de lei da cultura popular, que a cultura popular é a minha grande paixão. Então a gente fez o projeto de lei da cultura popular e depois disso a gente fez vários outros. A gente fez cartilhas explicando como pedir isenção tributária. Eu sou autora do anteprojeto que isenta o IPTU para a sede de entidades culturais. Inclusive quando a sede da entidade cultural é a casa do presidente daquela associação cultural, da rainha do maracatu, etc. Então nós somos autores do anteprojeto de lei que isenta o pagamento de tributos municipais para entidades de cultura, e isso nos dá um grande orgulho, porque hoje tem uma série de entidades como Batutas de São José, que é o meu clube, que eu sou madrinha, que conseguiu a isenção do IPTU, e a gente fica muito feliz, porque eles estavam com uma dificuldade grande, estavam quase perdendo a sede deles por dívida de IPTU, e aí a gente conseguiu a isenção do IPTU para eles através da lei que foi nossa iniciativa, e para nós é uma grande honra poder ajudar com a cultura de Pernambuco, de Recife. A cultura é muito forte em Recife.
quando nós, o Galo da Madrugada, todo aquele contexto do carnaval, a questão também é, no estado de Pernambuco, é um celeiro de cultura. Isso. Tem muita coisa rica, digamos assim, a nível brasileiro, inclusive. Isso. A senhora tem feito esse trabalho. Me explique e dê sua opinião, vereadora, com relação, por exemplo, ao lazer. Por exemplo, o lazer é importante para a pessoa com deficiência, né? Fundamental. Os espaços públicos, como eles devem ser tratados e colocados para a disponibilidade do público, não só dos idosos, que são um grande público, mas também pessoas com deficiência. Nós somos autores de um projeto de lei que prevê o lazer inclusivo na cidade do Recife. Esse projeto de lei está tramitando e nesse projeto de lei a gente pede acessibilidade dos equipamentos de lazer e dos equipamentos culturais. A gente tem um outro projeto de lei pedindo banheiros químicos acessíveis para cadeirantes, porque se você vai num show, qualquer coisa assim, tem os banheiros químicos, mas os banheiros químicos não são acessíveis para pessoas cadeirantes. Então, ter banheiros acessíveis para cadeirantes ou para pessoas com mobilidade reduzida é fundamental. E nós precisamos também que os equipamentos de lazer e os equipamentos culturais sejam também acessíveis, porque senão a gente acaba confinando as pessoas com deficiência à casa delas. Antigamente, era normal achar que a pessoa com deficiência não saísse de casa, ela ficava presa em casa, mas não, a pessoa com deficiência ela quer ir para um show, ela quer ir para uma peça de teatro, ela quer ir para o carnaval, ela quer ir dançar num baile, paquerar, namorar, mesmo para pessoa idosa. Que hoje em dia as pessoas idosas estão namorando, têm vida sexual. E a gente precisa falar disso sem tabu. Pode achar que a pessoa idosa, porque ela é idosa, ela não tem mais anseios afetivos, românticos, sexuais. A vida dela continua. E a gente tem que estimular isso. Então, uma pessoa com deficiência, pessoa idosa, não é para estar trancada dentro de casa, não. Ela tem que estar vivendo a vida dela na sua plenitude, como Deus nos fez para vivermos na plenitude da vida. Muito bem. Vereadora, a sua participação, a sua trajetória política, para quem acompanha, e nós estamos acompanhando, sabe da sua perspectiva também de crescimento naquilo que é importante, publicamente falando, enquanto política para o povo. A gente sabe, por exemplo, o seu aniversário agora dia 26, dia da nossa padroeira aqui em Santana, a senhora reuniu amigos e foi uma coisa muito interessante. Fala um pouco daquele momento que quem estava acompanhando viu quanto foi, pena que nós não pudéssemos estar lá para dar um abraço e lhe desejar um feliz aniversário. Mas como foi aquele momento de tanta gente importante no seu aniversário? Foi muita alegria, eu me senti muito prestigiada. Estavam lá a senadora Tereza Leitão, o senador Humberto Costa, a deputada Gleide Ângelo, vários presidentes do PT municipal, de vários municípios. E foi um momento de bastante alegria. A presidenta e a vice-presidenta da OAB, a professora Ingrid Zanella, a professora Shanky Paul, foi muito emocionante para mim, muito positivo. E ser reconhecida, prestigiada por tantas pessoas que eu admiro tanto. Isso é muito importante, demonstra o quanto a senhora tem transitado de forma positiva, não só no meio político, mas também como ser humano, como pessoa. E aí, vereadora, a gente sabe do quanto é importante também essa luta constante contra os absurdos, que a senhora tem sido veementemente contra essas coisas que acontecem, não só para o deficiente, o idoso, mas para a sociedade, a agressão à sociedade de atos
de pessoas autoritárias, de pessoas que acham que são donas da verdade, e a sua postura enquanto política, mulher, tem sido muito forte nesse sentido, e quem acompanha, como nós acompanhamos, muita gente tem acompanhado, sabe da sua importância, não só na política, mas também como mulher. A questão da mulher, essa violência com relação à mulher, como a senhora vê no nosso estado, no Brasil, mas Pernambuco está muito forte, o feminicídio, né, acontecendo. Lamentavelmente, Pernambuco é um dos estados com um número maior de feminicídios. Então, nós temos visto casos terríveis, como recentemente vimos no Rio Grande do Norte, em Natal, um homem que desferiu 61 socos contra a sua companheira dentro do elevador, e agora soubemos de um outro caso de um homem que desferiu dezenas de socos contra a sua companheira também no elevador do prédio e no Distrito Federal. Há um movimento cultural vindo da extrema-direita. Essa extrema-direita, ela tem características de fascismo mesmo, então há um movimento cultural que faz com que os próprios jovens acreditem que as mulheres têm menos direitos, precisam ser inferiorizadas, precisam ser submetidas à força. Inclusive a Netflix abordou com muita coragem esse tema através de uma série chamada Adolescência, não sei se você viu, mas é uma série que é realmente impactante, sobre um adolescente que mata uma menina, a colega de sala de aula dele, simplesmente porque ela não queria nada com ele. Então é muito triste a gente ver que hoje nós temos uma cultura que estimula os adolescentes a terem raiva das meninas, das mulheres, a desrespeitarem as suas próprias mães, a desrespeitarem suas irmãs, a desrespeitarem suas colegas, a agredirem verbalmente e até fisicamente. E nós, no Recife, fizemos uma lei que já está em vigor, que é uma lei que pune agressores de mulheres com multa que pode chegar até a R$1 milhão, dependendo da capacidade econômica do agressor. Então, se o agressor for rico, a multa pode chegar até a R$1 milhão. Porque a violência contra a mulher está em todas as classes sociais, desde a mais baixa até a mais alta. Então, nós criamos esse projeto de lei que multa o agressor de mulheres. Ele precisa pagar a multa para o município do Recife, e essa multa reverte para políticas públicas em benefício da mulher. Muito bem. Vereadora Liana Cirne, eu quero pedir, primeiramente, gratidão por a senhora estar aqui nos visitando a associação, o CPDR, mas as suas palavras finais, nós é que agradecemos pela sua presença em Ribeirão e outras vezes possível, se possível, com certeza será. Eu quero agradecer mais uma vez a esse espaço diferente aqui na Rádio Santana de Ribeirão. Quero agradecer a todas as ouvintes e todos os ouvintes da Rádio Santana. Quero dizer que foi uma alegria conhecer o CPDR, o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, e uma alegria estar aqui com você, Luiz Paixão. Espero voltar muitas vezes. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Obrigado a todos que nos ouviram. Bom final de semana a todos. Próxima semana estaremos aqui com mais um tema importante para o deficiente, para a sociedade como um todo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Pro verdadeiro sorriso.